Bom dia, bom dia! A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração, dando continuidade ao nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, onde que nós caminhamos conforme o índice analítico. Nós estamos falando sobre o anúncio no índice analítico, e o subtítulo do anúncio é Anúncio do Reino e Chamado para a Conversão. Nós vamos pegar o parágrafo 1427. O título é A Conversão dos Batizados. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A pregação da igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem a Cristo e o seu Evangelho. Além disso, o batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia o mal e adquire salvação. Isto é, remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Então, queridos irmãos, nesse anúncio para a conversão, a gente tem que compreender esse sacramento do batismo, onde que nós vemos que o chamado para a conversão, o sacramento da penitência, da reconciliação, é um dos sacramentos. Então, quando nós somos batizados, eu quero que a gente compreenda aqui, por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Então, o primeiro batismo qual que é o agir do primeiro batismo? Então, nós se vestimos de Cristo. Então, quando nós somos batizados quando criança, nós se vestimos de Cristo. Vamos pegar a palavra? Lá em 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Coríntios 6,11. Ao menos algum de vós tem sido, mas fostes lavado, mas fosse santificado, mas fosse justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, assim, queridos irmãos, quando nós somos batizados como crianças, nós somos justificados na fé que Cristo abriu o céu para nós, que nós cremos, e ali os pais e os padrinhos renunciam junto com a criança, Satanás, e diz eu creio. E nesta caminhada, depois nós temos o que se chama o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da conversão, pois realiza, o parágrafo 1423, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chame-se sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. É chamado sacramento da confissão porque a declaração à confissão dos pecados diante do sacerdote é um elemento essencial deste sacramento. Num sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, é um reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Também é chamado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. É chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios 5:20. Vamos pegar a palavra? 2 Coríntios 5:20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo. E é de Deus mesmo
que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Palavras do Senhor. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus que nos é oferecido no sacramento da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Mas o apóstolo São João também diz: se dissemos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Então aqui, irmãos, eu quero dizer uma coisa muito importante. Se nós fomos batizados só pelo arrependimento, e aí, cada vez que nós cometemos um pecado grave, então nós temos que se batizar. Né? Eu perguntava isso no meu coração. Então, o sacramento da reconciliação é diário. Você cometeu o pecado mortal, você corre confessar. É ali que esse batismo é o sacramento da reconciliação, da penitência, do perdão, onde que Deus nos perdoa. Então, esse é um chamado à conversão diário. Todos os dias nós somos convidados à conversão do nosso coração. Daquelas situações que nós fazemos que não agrada o coração de Deus, que nos distancia de Deus. Já aqueles pecados veniais, como está escrito aqui na palavra, que eu sinta ira no coração por alguém, mas eu não chego a cometer essa ira, não chego a fazer o mal, mas eu tenho uma ira, uma raiva muito grande. Eu vou na Santa Missa no momento do ato penitencial e eu peço perdão a Deus ali. Esses pecados veniais são ali naquele momento absolvidos por Deus. Ali Deus vê o teu coração arrependido e Ele ali naquele momento você recebe o perdão de Deus naquele momento. Então, queridos irmãos, a conversão, o chamado à conversão é diário, para que o nosso coração esteja diante de Deus. Então, neste mover, a Igreja Católica nos apresenta aqui a conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo e o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento se tornam santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1,4. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e irrepreensível. Efésios 5,27. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade, é a vida eterna, para a qual somos insensatamente chamados pelo Senhor. Uma explicação maravilhosa. Então, resumindo tudo, nós somos batizados, nós revestimos de Cristo quando criança. Se eu já sou batizado na idade adulta, eu já sou revestido de Cristo, já peço esse perdão, já me reconcilio, já renuncio a Satanás, já digo eu creio em Ti, Senhor. É uma conversão já ali, o querer Deus totalmente no teu coração. Mas quando nós somos batizados e temos essa caminhada cristã desde criança, nós passamos pelos sacramentos, e diante dos sacramentos nós vamos ter o sacramento da reconciliação, da conversão, da penitência, que é o sacramento da confissão. Depois nós temos a Eucaristia, nós temos a confirmação, que é a crisma. Então, assim, irmãos, é uma caminhada com Cristo. E isso é muito importante, por quê? Porque nós, revestidos de Cristo, nós caminhamos com Ele. E que isso seja para o nosso coração um agrado muito grande, para quem tem essa graça, louve a Deus, fala obrigado, Senhor, pela minha catequese, obrigado, Senhor, por eu estar nessa caminhada. Não seja um jovem, vou falar para o jovem aqui, que vai para a catequese por um preceito. O que é preceito? Eu vou por ir. Não, vá para aprender, vá para se aproximar de Jesus, vá para dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero me aproximar de Ti, eu quero Te conhecer a cada catequese, a cada palavra, a cada ensinamento, eu quero viver essa graça. Sabe, irmãos, isso é o coração de um cristão católico que está nessa caminhada com Cristo. Que Deus abençoe, que Deus ilumine muito a todos vocês jovens e a todos aqueles que decidem ter o teu Senhor como o Senhor da sua vida e diante desse chamado à conversão diariamente a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Tire do coração aquelas pessoas que falam assim, eu converso direto com Deus, me confesso com Deus. Querido irmão, tudo que nós vemos dentro da Igreja Católica não é por um acaso, é bíblico, o catecismo ensina. Então, quando você confessa a Deus, confessai-vos uns aos outros seus pecados.
E quando Jesus disse, a paz esteja no coração de vocês e sopra sobre eles o Espírito Santo, ele diz, né, o que vocês reter aqui será retido, o que vocês perdoar serão perdoados. Então, ele dá ali naquele momento o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência, que é a confissão, para que todos nós tenhamos a graça de se reconciliar com Deus, conversão diária do nosso coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, por isso que é muito importante o Lectio Divino que nós vamos fazer daqui a pouquinho. O Lectio Divino é esse momento com a Palavra de Deus, onde que nós fazemos um exame de consciência e trazemos para a nossa vida. Tem hora que você vai louvar, tem hora que você vai apresentar para Deus a tua vida, tem hora que você vai apresentar diante de Deus a tua pequenez, mas diante de todos os dias, nesse exame de consciência, aquilo que eu fiz de errado, que não agradou o coração de Deus, eu vou fazer correto. Isso é um exame de consciência diária. Como que foi meu dia ontem, como que está sendo hoje, né? A partir desse momento, eu quero estar na tua presença, Senhor, e tudo que o Senhor me mostrar que eu estiver errado diante da tua palavra, que eu estiver pecando, eu não quero cometê-lo mais. Eu quero ver o meu pecado e renunciá-lo. Eu falei isso no acampamento, irmãos, e luto por isso todos os dias. Conforme a palavra me direciona, tem hora que é uma briga constante contra eu mesmo, porque nós temos o nosso jeito de ser, nós temos a nossa concupiscência para o pecado, e diante desse pecado nós temos que ter a conversão diária. Que Deus abençoe o coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço.